correria da rotina é muito boa em esconder o nosso vazio. Todos nós carregamos um senso de eternidade, e essa inquietação não está só entre religiosos, mas está para algo muito além de nós. Qual é o elo final que revela e desmascara todo o desejo humano por algo mais? A reverência a um certo rei definirá o lugar central tão disputado pelo nosso coração. Diferente de todos os outros reis, esse rei carrega uma cruz. E tem muito a dizer sobre nós. A cruz do rei. Bom dia. Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos estar aqui. E nós podemos desfrutar de comunhão, desfrutar do Teu amor, desfrutar da Tua dádiva, que é viver. Se Ele não vivesse, nós não viveríamos. Então, no penúltimo fim de semana dessa série de mensagens, A Cruz do Rei. Essa série, a gente começa essa série antecedendo esse período que a gente vive hoje, para poder conversarmos sobre as perspectivas que as pessoas têm acerca de Jesus. Então, nós já falamos aqui nos últimos domingos como que uma percepção equivocada acerca de Jesus pode trazer confusão. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais ainda sobre isso. E como que as pessoas têm buscado um Jesus que não necessariamente é de fato o Cristo ressurreto, mas pode ser uma espécie de guru. Um guru que fala boas palavras, um guru que traz bons ensinamentos, mas não necessariamente um mestre. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a vitória surpreendente do rei. Até aqui ficou muito claro as duas divisões simétricas que Marcos faz. Jesus é apresentado como um rei que governa sobre a história, um rei que chega e muda o curso da história. Ele demonstra muito claramente qual o seu propósito, qual é o seu caminho. A sua jornada o leva diretamente para a cruz. Isso ficou claro para a gente. Para os discípulos, talvez não. Mas para nós que estamos aqui hoje, ficou claro. O propósito de Jesus é a cruz. Ele está caminhando em direção à cruz. Ele deixou claro o que ele veio fazer. E aí ele paga o preço do nosso resgate para nos libertar, nos dar vida. Ele assume o nosso lugar, tomando sobre si todos os pecados da humanidade. E então ele realiza a sua obra redentora na cruz. Esse era o seu propósito. E ele falava sobre isso constantemente. Agora, esse rei, ele vai surpreender todo mundo com uma vitória que talvez não era a vitória que eles esperavam. Porque, aparentemente, ele parece ter sido derrotado. Olha só, eu vou voltar um pouco na morte de Jesus, para a gente compreender como que essa vitória não parece ficar muito clara. Marcos começa a falar desse destino final de Jesus, lá no capítulo 15, dizendo que de manhã bem cedo, o chefe dos sacerdotes, o julgamento já tinha acontecido durante a noite, nós vamos falar sobre isso, religiosos, mestres da lei, todos os sinédrios chegaram a uma decisão, amarrando Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. O que você precisa lembrar? Na caminhada de Jesus com os discípulos, por 3 vezes, ele disse o que iria acontecer. Lá no capítulo 8, ele diz
que ele iria ser entregue, que ele iria ser entregue para os líderes religiosos, que ele iria sofrer na mão deles e que ele iria ser condenado. E depois que ele fosse condenado, eles o entregariam aos gentios. Jesus já tinha dito isso. Marcos continua dizendo que os soldados levaram Jesus para dentro do palácio e reuniram toda a tropa, todos os soldados estavam ali naquele momento. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele, ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. No capítulo 10, Marcos diz que Jesus já tinha avisado aos discípulos que ele seria zombado, que cuspiriam nele, que açoitariam ele e que o matariam. Jesus já tinha predito isso. E agora estava acontecendo. Pergunta: até aqui, isso parece a vitória de um rei? Tem a ver com um rei que chega vitorioso? Marcos continua dizendo no verso 31 que da mesma forma os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombaram dele entre si, dizendo: salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo? Não é capaz de salvar a si mesmo? Esse é o Cristo, o Rei de Israel? Desça da cruz. Desça da cruz para que o vejamos descer dessa cruz como um rei verdadeiro, e então nós possamos crer que você de fato é um rei, porque até agora você não é um rei. Tudo o que Jesus havia dito que lhe aconteceria estava acontecendo da maneira com que ele tinha dito que aconteceria. Mas os discípulos ainda não tinham entendido. O texto continua dizendo que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Marcos, ele está fazendo um negócio muito interessante, que ele e os outros evangelistas, eles estão demonstrando uma preocupação constante e insistente com essa diferença entre luz e treva. Eles se esforçam para poder mostrar que os acontecimentos críticos que estavam ocorrendo agora, na condenação de Jesus, na morte de Jesus, eles aconteciam à noite. Jesus orava no Getsêmani à noite. Jesus é traído à noite. Jesus é preso à noite. Jesus é julgado à noite, sobre trevas. E de repente, Marcos começa a dizer que no momento exato da sua morte, embora fosse dia, trevas inexplicáveis, escuridão inexplicável desceu sobre a terra. No momento em que a luz brilha no céu, no seu mais alto grau de intensidade se fez escuridão. Como se explica isso? Como se explicar uma escuridão que toma a luz e domina a visão de seres humanos, impedindo os seres humanos de enxergar em plena luz do dia? Nós estamos falando de meio-dia. Alguns já tentaram explicar isso dizendo que seria um eclipse solar, mas um eclipse solar não provoca trevas por muito tempo, a não ser por alguns minutos. E a Páscoa era celebrada num período de lua cheia. Eclipses não acontecem em períodos de lua cheia. Outros tentaram explicar que essas trevas aconteceram por causa de uma tempestade de vento. E essa tempestade de vento deixa no ar uma poeira que poderia ser suficiente para obscurecer o sol. Mas a Páscoa acontece nos períodos das chuvas. Isso também seria impossível. As trevas que nós estamos falando
tem um caráter sobrenatural. Quando você para ler os escritos, momentos de trevas durante o dia é um sinal reconhecido de julgamento divino. Se você olhar Isaías capítulo 13, Jeremias capítulo 15, você vai perceber que esses momentos de trevas ao longo do dia apontam para um momento em que Deus assume a sua posição como quem governa a história. Mas eu diria que existem dois momentos que aconteceram no passado e que apontam exatamente para esse momento que Marcos está narrando, em que houve trevas ao meio-dia. O primeiro é a penúltima praga no Egito. A penúltima praga, o Senhor disse a Moisés para estender as mãos para o céu, e trevas cobririam o Egito. Trevas as quais não poderiam ser apalpadas, trevas as quais ninguém conseguiria se mover. E isso aconteceria, surpreendentemente, por 3 dias. Marcos diz que por 3 horas houveram densas trevas. Mas talvez o que mais aponta diretamente para esse momento, eu diria que é a última praga. Olha o que diz Êxodo, capítulo 11. Diz que Moisés diz ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite, as trevas em Jesus começam ao meio-dia. Passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Mas o que era necessário para que o povo israelita não fosse atingido por isso? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. E a praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Essa foi a primeira Páscoa. Esse foi o primeiro momento em que os israelitas começavam a experimentar na prática a libertação, o pechá, a passagem da escravidão para a liberdade. O resgate de Deus através de um cordeiro que precisava ser morto, sacrificado, e que o seu sangue derramado seria o sinal de que aquele povo estaria sendo resgatado por Deus. Apontando diretamente para o sacrifício de Jesus na cruz. O momento em que o Cristo, Deus encarnado, que é 100% Deus e 100% homem, assume sobre ele os nossos pecados para nos resgatar, da mesma forma com que o Deus amoroso resgatou o povo de Israel do Egito. Quando trevas assim atingem toda a terra, nós sabemos que Deus está agindo em julgamento. Mas quem Deus estava julgando nessa ocasião? Marcos continua dizendo o seguinte: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elaia, Elaia, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Essa é a maior dor de Jesus na cruz, porque na cruz Cristo foi desamparado por Deus, e esse desamparo, essa desconexão, essa perda ocorreu entre pai e filho, que se amavam de eternidade a eternidade, que se amam de eternidade a eternidade, um amor infinito, um amor incomensurável, um amor absolutamente perfeito que Jesus estava perdendo e que jamais ele tinha experimentado a falta ou a perda desse amor. A dor de Jesus não é o sofrimento físico, não são os açoites,
não é a coroa de espinho, não são as chibatadas, não são os pregos cravados nas suas mãos. Essa é a nossa dor, o nosso sentimento físico. A dor de Jesus é que naquele momento em que o Deus, o homem perfeito, assumisse o nosso lugar na cruz, ele se faria pecado, e como alguém que não está puro naquele momento, ele iria se desconectar do Pai. Esse é o abandono que Jesus sofre. E essa dor, para ele, gera uma angústia profunda. Quanto mais nós amamos alguém, maior é o sentimento de perda. E esse era o amor de Jesus. Jesus estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Jesus foi desamparado por Deus para que você e eu nunca fôssemos desamparados por Deus. Talvez o grande problema é que nós mesmos nos distanciamos dele. Nós mesmos, em alguns momentos, rejeitamos esse amor. Pergunta: o texto diz que logo depois, Jesus, com um alto brado, Marcos não diz o que é, mas outros evangelistas vão dizer que ele diz: está consumado. E expirou. E diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pergunta: isso parece a vitória de um rei? Isso parece um rei vitorioso em uma batalha? Era somente sexta-feira. E tudo o que Jesus tinha dito estava acontecendo. Agora, esse final aqui é interessante, porque Marcos termina dizendo: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, ele disse: realmente, esse homem era o Filho de Deus. O primeiro a perceber, de fato, quem Jesus era. Embora os discípulos tenham dito que ele era o Cristo, o Messias, mas com as suas atitudes demonstraram não entender. O primeiro a compreender quem Jesus era foi um soldado romano. Do mesmo grupo daqueles que se reuniram algumas horas atrás para zombar dele, cuspir, humilhá-lo, açoitá-lo. Esse homem reconheceu quem Jesus era. Os discípulos estavam confusos, paralisados. Mas as trevas que envolviam aquele centurião foram preenchidas de maneira magnífica pela luz de Jesus no momento maior da sua glória, na cruz. E ainda era somente sexta-feira. Eu fiquei imaginando o que levou esse homem a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Ele era o líder daquela equipe de execução. Ele já tinha presenciado várias mortes acontecendo. Muito provavelmente ele mesmo tinha tirado a vida de muitas pessoas. Mas nunca, talvez, ele tenha ouvido um brado como que ele ouviu aquela tarde. Talvez isso fez com que ele reconhecesse de fato quem de fato era Jesus. E aí o texto continua, porque acabou-se a sexta-feira, Jesus estava morto, e isso é comprovado pelo centurião, que diz a Pilatos que de fato ele havia morrido. Isso é comprovado pelas pessoas que presenciaram aquele momento.
a forma com que Marcos narra o sepultamento de Jesus, ele certifica de que Jesus de fato estava morto. José de Arimateia tinha sido uma testemunha ocular. Se você ler João, você vê que Nicodemos também viu. A morte de Jesus gera espanto em Pilatos, porque as mortes por crucificação demoravam dias, se prolongavam. Jesus havia morrido em horas. De novo, Jesus estava deixando Pilatos impactado. O corpo de Jesus foi liberado para ser sepultado, o que era incomum, mas talvez como Pilatos tinha uma admiração profunda por Jesus, e ele de fato tentou não condená-lo, né, de certa forma, isso fez com que o corpo dele fosse liberado. E Jesus foi sepultado às pressas. O texto diz que se fez trevas de meio-dia às 3 da tarde. O sábado judaico, o Shabat, começa às 18 horas da sexta e se encerra às 18 horas do sábado. O que deixa um tempo curto para eles poderem realizar o sepultamento de Jesus, uma vez que no sábado eles não trabalhavam, eles não tinham nenhuma prática que exercesse o trabalho deles. Então eles tinham um período muito curto para poder sepultar. O que leva a entender que o sepulcro onde eles sepultaram Jesus era próximo de onde eles estavam, porque o tempo era curto. Mas 2 membros com alta consideração do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que condenou Jesus, sepultaram Jesus. José de Arimateia, Nicodemos. E Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras mulheres mas acompanhavam, elas começavam os preparativos. Esses homens sepultaram Jesus às pressas. E de repente, no sábado, quando termina o Shabat, das 18 horas do dia seguinte, à noite ainda era possível comercializar, porque tinha encerrado o Shabat, essas mulheres compram os materiais necessários para poder completar esse sepultamento feito às pressas. Mas pensa comigo o seguinte: imagina o silêncio que foi esse sábado. Porque até ali, todos estavam caminhando ao lado de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, seguindo Jesus. Eles não prestaram atenção em tudo que Jesus tinha dito que aconteceria. Então esse sábado deve ter sido um sábado de silêncio, ensurdecedor. Um silêncio de não se caber dentro de si. Uma dor inexplicável. Um vazio, como quem olhasse e dissesse: e agora? O que vai acontecer? Como que nós vamos seguir a nossa caminhada? Qual a direção que nós vamos caminhar? Porque ele veio para Jerusalém e agora ele está morto. Jesus morreu. Mas então, termina o sábado. Quando terminou o sábado, já é domingo. É interessante que Marcos, nos últimos trechos, ele cita mais de uma vez as mesmas mulheres. Essa já é a terceira vez que ele está falando dessas mulheres. Talvez tenha algumas coisas pela qual ele cita elas. Eu diria que a primeira delas é o seguinte: aqui é uma demonstração de que Marcos quer validar o que ele está começando a dizer. Em que sentido? Essas mulheres, provavelmente, quando Marcos escreve esse evangelho, elas estavam vivas. E elas foram testemunhas oculares. Então é como se Marcos quisesse dizer assim: olha, você quer saber se o que eu estou contando é verdade? Fala lá com a Maria Madalena, com a Salomé e com a outra Maria, que elas vão te contar o que aconteceu. Mas um segundo ponto que mostra e dá credibilidade para o fato é que as mulheres no primeiro século, elas não tinham, o testemunho das mulheres não tinha credibilidade. Especialmente num julgamento. E eu acredito que se homens quisessem, de fato, fomentar uma mentira, dificilmente eles citariam o testemunho de mulheres. Então, como Marcos cita
que as primeiras testemunhas oculares do que ia acontecer no domingo foram mulheres, ele está validando que aquilo é verdade. Não só Marcos, os outros evangelistas também. E um terceiro ponto é que a descoberta do túmulo vazio pelas mulheres revelava um negócio incomum. No mundo em que a sociedade ela era predominantemente masculina, nas sociedades judaicas, nas sociedades gregas, isso revela, assim, de maneira clara, uma realidade perturbadora. Os homens fortes, intrépidos, que diriam que não abandonariam Jesus, desapareceram, sumiram. Os homens fortes, que seguiam a Jesus, eles fugiram. Da mesma forma que ele disse que aconteceria. O texto continua dizendo que essas mulheres compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E aí a gente começa a entrar num ponto interessante aqui da nossa mensagem de hoje. Ainda não havia uma compreensão genuína de quem Jesus era. Como que nós sabemos disso? Quem compra especiarias para acabar de realizar um sepultamento está esperando chegar no túmulo e encontrar um quê? Um corpo, um morto, uma pessoa morta. E elas dão um passo de caminhar na direção do túmulo, encontrando um corpo. Embora Jesus havia dito, em todas as vezes que ele disse como ele iria morrer, o que iria acontecer com ele, que 3 dias depois, em todos os momentos que ele fala sobre sua morte, ele diz, em 3 dias eu ressuscitarei, eu voltarei. Não tinha ainda uma consciência real. Jesus estava tentando ensinar o tempo todo para os seus discípulos, para aqueles que o acompanhavam, que tudo isso aconteceria, e que era real, e que ele iria voltar. Mas talvez, na mente dos discípulos, eles entendiam que Jesus estava falando por enigmas, Jesus estava sendo enigmático ao falar da sua ressurreição. E elas continuavam esperando então Jesus morto. A crença deles tinha sido completamente abalada. Por quê? Eles foram tomados por uma confusão. Eles esperavam uma coisa e aconteceu outra. E essa confusão produziu ainda mais desesperança. O que vai acontecer? Esses discípulos, essas discípulas continuavam acreditando não em um Deus ressurreto como ele havia dito, mas acreditavam em um Deus morto. Pergunta para você, Jesus continua morto? Você crê em um Deus que ainda continua pendurado numa cruz? Você crê em um Deus que ainda continua apodrecendo num sepulcro? Em que você está crendo? Onde você está procurando Jesus? Quais têm sido os lugares que você tem procurado Jesus? Você tem procurado Jesus lá no sepulcro, morto? Ele já mostrou o propósito dele, da sua morte na cruz. Porque muitas pessoas, ainda hoje, inclusive dentro de igrejas, e talvez inclusive dentro da nossa comunidade de fé, não creem em um Deus que vive. Não creem em um Deus que está governando a história. Continua crendo em um Deus que não tem nada a dizer para a sua vida. Um Deus morto. Marcos continua dizendo o seguinte, ele diz que no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo de novo, bem no início do domingo, sol nascendo ainda, essas mulheres estavam caminhando, tendo em mente que iriam
continuar um sepultamento, e quando elas chegassem, elas já queriam ter em mente o que elas iriam fazer chegando no sepulcro. E elas tinham um problema em mente, porque elas estavam no caminho pensando assim, nossa, menina, como é que nós vamos fazer para tirar aquela pedra? Nós preparamos tudo, compramos as coisas, tudo que tinha para comprar, do jeitinho que a gente acha que a gente tem que fazer. E também não fazer o que a gente tem em mente que a gente tem que fazer mesmo. Vamos lá, fazer o que a gente tem que fazer. Mas e a pedra, hein? Como é que nós vamos fazer? Porque diz que a pedra era uma pedra grande e que depois que colocada no lugar era difícil de ser tirada. E elas estavam tendo uma preocupação de como que elas poderiam realizar uma tarefa, mas uma tarefa que estava na cabeça delas. Uma tarefa que elas entendiam que tinham que fazer. Algo que elas, através da sua crença num Deus morto, entendiam que tinha que continuar nessa direção. Ó, nós precisamos ir lá, precisamos sepultar ele, precisamos lá, porque o corpo dele vai começar a dar mau cheiro, então vamos preparar ele para o sepultamento. Vamos comprar esse tanto de coisa. O pessoal já comprou, mas vamos comprar mais. Afinal de contas, com o que a gente vai comprar aqui, servir, nós vamos demonstrar o nosso amor ao mestre, ainda que ele morto. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. E a pedra? Não, na hora que chegar lá a gente pede alguém para poder ajudar a gente, sei lá, vamos ver. Mas elas queriam fazer algo, embora para elas parecesse necessário, não era necessário, era desnecessário. Porque quando elas chegam, não tem pedra. Mas elas queriam continuar tendo atividades que elas julgavam necessárias para elas. E eu diria que quando a gente não compreende que Jesus é um Deus vivo, nossas vidas se tornam vidas disfuncionais. O problema não era a pedra. Não era necessário remover a pedra. Quando você vai entender os outros evangelhos, a gente já sabe que ela já foi tirada de lá. E mais do que isso, o próprio Deus havia removido ela daquele lugar. Não porque era necessário que fosse removida a pedra para que ele ressuscitasse, mas para que as pessoas que chegassem naquele sepulcro pudessem comprovar que a promessa dele havia sido cumprida, que ele estava vivo. Mas a falta de compreensão em Cristo, Jesus, ressurreto, vivo, gera em nós uma vida disfuncional. Elas estavam desgastando, quebrando a cabeça com um problema que elas tinham em mente, que elas precisavam resolver, e que na verdade elas não tinham que resolver. Elas começaram a tomar algumas decisões por elas próprias, sem antes parar para poder entender o que elas estavam vivendo. E o que Deus, ao longo da história, estava mostrando para elas. Jesus já havia dito, eu vou morrer, mas em 3 dias eu vou ressuscitar. Talvez elas estivessem indo na direção de ver um Deus morto, que não era o Deus esperado, o Deus real. Esperando por um Deus que não é um Deus que realmente ele é. Ao contrário do que Nietzsche diz, Deus não está morto. Deus está vivo, é domingo, ele vive. Ele disse que isso aconteceria, mas se a gente não acredita nisso, nós hoje, no século 21, nós também corremos o risco de viver uma vida disfuncional. De querer assumir responsabilidades que não são nossas. De nos desgastarmos com trabalhos ou batalhas que não são as nossas. De querer viver uma vida que não é aquela vida que Deus espera que a gente viva. Essa é a perspectiva delas. Jesus já havia dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Vocês ainda estão esperando que eu sou um Deus que estou morto no sepulcro? O que isso pode gerar para a vida de vocês? Confusão, desesperança.
tomar decisões equivocadas, que não necessariamente são as decisões que você precisa tomar para a sua vida. Que tem a ver com a vida do outro. Ser influenciado por viver um estilo de vida que não necessariamente você precisa viver. Esse é o estilo que o outro precisa viver, e não o seu. Isso pode gerar disfunções de nós queremos assumir um lugar de Deus. Quem que moveu a pedra? Quem que precisava ter movido a pedra? Quem que precisava, de fato, ter mostrado para a história que estava ressurreto? Não era elas. Porque elas, o máximo que elas conseguiriam mostrar, era um esforço próprio, assumindo o lugar de Deus para mostrar uma cova. Isso gera em nós disfuncionalidade. Lembra das frases dos fariseus? Se você de fato é o Cristo, desça dessa cruz. Você diz que salvou a todos, mas você não consegue salvar a si mesmo. Que rei é esse? Você diz que desconstrói o templo e o reconstrói em 3 dias? Essa era a perspectiva que os fariseus tinham de Jesus e do Cristo. Isso era o que os fariseus esperavam que Cristo fosse, mas não era o que o Cristo era para ser. Esse não era o Deus verdadeiro, o resgatador. Aqueles que estavam zombando queriam que Jesus fizesse a vontade deles e não a vontade do Pai. Porque Jesus viveu exatamente o que o Pai esperava que ele vivesse. Ele deu os passos na direção daquilo que o Pai esperava que ele vivesse. Mesmo quando ele sofreu profunda angústia, ele ainda assim abriu mão daquele sentimento que ele tinha e decidiu viver o que o Pai vivesse. Às vezes a gente assume a responsabilidade de rolar uma pedra que não é nossa, isso produz na gente ansiedade, isso produz na gente um efeito de morte, a gente vai se desgastando aos poucos por assumir uma responsabilidade que não é nossa, um papel que não é nosso, assumir o lugar de Deus. Mas por que isso acontece? Talvez o que ele espera que a gente viva, e é o que ele estava dizendo para esses discípulos, para essas mulheres, é que a gente siga ele. Siga ele em direção à cruz. Siga ele em direção à morte. Negue-se a si mesmo. A gente conversou sobre isso nos grupos de vida essa semana. Tome a sua cruz e siga. Mas não necessariamente esse caminho vai nos conduzir para as buscas humanas. Diretamente para o centro do nosso prazer, daquilo que nos satisfaz. Eu tenho certeza que esses discípulos, os discípulos de Jesus, não estavam satisfeitos com esse resultado. Não parecia o resultado de um rei que disse que iria vencer na história. Queria resgatar seu povo. Essa não era a crença que eles tinham. E muito provavelmente eles estavam decepcionados. O caminho de Jesus vai nos levar a essa abdicação, a gente abrir mão de quem nós somos de verdade. Abrir mão do controle, abrir mão de assumir posições que não são as nossas. Porque talvez, se nós dermos o passo nessa direção, isso vai nos desgastar. Isso vai nos destruir, pouco a pouco vai nos destruir. Enfim, o texto continua, que elas continuaram demandando energia, algo que elas não precisavam fazer, que não dependia dela. E aqui nesse texto, tem uma primeira insinuação de algo extraordinário que aconteceu. Elas estavam com aquele problema, elas estavam pensando que precisavam resolver aquele problema que não era delas. Elas estavam meio que perdendo a paz com aquilo, da mesma forma que a gente perde a paz no nosso dia a dia, para poder resolver problemas que não são os nossos, coisas que nós não temos o controle. De repente, um problema que parecia ser enorme para elas, porque elas já estavam com tudo pronto na cabeça, mas esse problema parecia ser um problema enorme, foi solucionado de maneira extraordinária. Quando elas chegam, elas poderiam ter se perguntado assim:
Nossa, olha, a gente tinha falado ainda como que a gente ia remover essa pedra. Agora a gente chegou aqui, ela já não está mais aqui. Eu não sei você, mas talvez você já tenha vivido assim, sofrido por ansiedade com coisas que vão acontecer no futuro. Eu sou assim, pouco, mas Jesus Cristo tem trabalhado isso em mim. E quando chega lá no futuro, que você estava sofrendo antes, você chega e fala assim, ó, está resolvido. Eu não tive esforço nenhum, sofri à toa, me desgastei à toa, já está pronto. E aí a gente descobre por que a pedra foi removida. Não foi para que Jesus pudesse ressuscitar, mas para que elas pudessem entrar. E elas chegam e entram no sepulcro. Essa pedra foi removida para que elas pudessem se certificar daquilo que tinha acontecido. Para que na incredulidade deles, de ainda entender que Jesus estava morto, elas pudessem perceber que Jesus estava vivo. E nesse momento elas pudessem compreender de verdade o que Jesus significava, quem realmente Ele era. E o texto diz que elas sentem medo, elas ficam apavoradas. E por que elas sentem medo? Por que elas se sentem apavoradas? Até então elas estavam tentando viver a partir da perspectiva delas e aquilo que elas achavam que elas tinham que viver. Aquilo que elas achavam que elas tinham que fazer, as decisões que elas pensavam que tinham que tomar, as ações e os passos que elas achavam que precisavam dar. De repente, elas se deparam assim, olha, opa, peraí, o corpo não está aqui. Então tudo que a gente tinha pensado e construído, na verdade não está acontecendo diferente. Em outras palavras, talvez elas estariam se deparando não com aquilo que estava na perspectiva e vontade delas, mas elas estavam começando a se deparar com aquilo que era a vontade do Pai. Para elas e para a humanidade. Em alguns momentos, quando a gente se depara com a vontade de Deus nas nossas vidas, que são contrárias às nossas, a gente sente insegurança. A gente fica amedrontado. Sabe por quê? Porque a gente não tem um controle. Vocês acham que essas mulheres esperavam ver aquela pedra removida com a fala delas anteriores? Vocês acham que elas esperavam chegar no túmulo e enxergar um túmulo vazio? Vocês acham que elas esperavam chegar lá e se deparar com alguém estranho? É o que o texto vai dizer daqui a pouco. Não, elas queriam elas mesmas fazer tudo. Elas não esperavam por isso. E o texto continua dizendo assim, ó, tinha um cara estranho lá. Nos outros evangelhos a gente vai entender que é um anjo, na personificação de um anjo ali, em forma de homem. E quando a gente decide seguir em frente, entendendo que a gente precisa deixar as perspectivas de lado, a gente sente o medo. O que a voz de Deus diz para nós? Talvez não é à toa, por cerca de 365 vezes, essa expressão apareça nas Escrituras. Pode ser a voz do próprio Deus nos encorajando a viver sobre a vontade dEle, mesmo em meio ao nosso medo. Mesmo em meio aos momentos em que as nossas perspectivas vão nos levar ao amedrontamento. Entendendo que existe alguém que já está cuidando de tudo, como já estava cuidando de tudo até que elas chegassem nesse momento, como já estava falando sobre todas essas coisas antes delas acontecerem, preparando os discípulos de Jesus para o que ele iria fazer. O texto continua dizendo, vocês estão procurando Jesus Nazareno? Em outras palavras, vocês estão procurando um Deus morto? E todas essas características que Marcos usa, né, que o anjo diz para elas, né, Jesus o Nazareno, o crucificado, são características, vamos dizer que pejorativas, lembra? O que pode vir de bom de Nazaré? O crucificado. A morte por cruz era uma morte vexatória, concedida a condenados por crimes, uma morte humilhante. Quem que vocês estão procurando? Vocês estão procurando esse Jesus? Esse Jesus
que as pessoas o enxergam como algo pequeno, que as pessoas o menosprezam, vocês também estão menosprezando ele? O que vocês estão procurando? O que vocês estão entendendo? Qual é a perspectiva que vocês estão tendo acerca de Jesus? Porque se você estiver procurando Jesus no sepulcro, deixa eu te dizer uma coisa, ele não está aí. Se você estiver procurando um Jesus que não tem nada a dizer sobre a sua vida, que está inerte, que está parado, que não fala, que não diz nada, que não age na história, a sua busca vai ser infindável. Você vai continuar buscando esse Jesus, porque esse Jesus desse tipo não pode preencher nada, não pode preencher ninguém. Essa é a busca que motivou a gente a começar a falar sobre essa série de mensagens. Qual é o Jesus que você está buscando? Qual é o Jesus que você está procurando? Você está procurando um Jesus raso que vai preencher as suas vontades? Você está procurando um Jesus morto que não tem nada a dizer acerca sobre a sua vida financeira, que não tem nada a dizer sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, sobre os negócios que você realiza, que não tem nada a dizer acerca do seu caráter, da maneira com que você lida com os seus princípios morais e éticos? Quais são os princípios morais e éticos que te norteiam? Você está procurando um Jesus que não tem nada para dizer sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento? A sua busca vai ser infindável. Ela não vai acabar. Você está procurando um Deus morto. Um Deus que não age na história. O anjo então diz, ele não está aí. Esse Jesus que você está procurando, ele não existe. Ele ressuscitou. Jesus havia vencido a morte, o maior dos medos do ser humano, aquilo que aprisiona o ser humano, aquilo que deixa o ser humano preso. Jesus venceu. E é interessante porque essas pessoas, essas mulheres, os discípulos não deveriam estar surpresos por isso, porque Jesus já tinha falado, eu vou ressuscitar no terceiro dia. E se você para pensar, o que não tinha acontecido até agora? Nenhum dos discípulos pararam para pensar assim, gente, já é o terceiro dia. Ô galera, o que vocês acham da gente ir lá no túmulo? Vamos lá ver o que está pegando aí. Nós não temos nada a perder não, ele falou do terceiro dia. Não tinha ninguém pensando nisso. Estava todo mundo pensando na derrota. Acabou, não tem mais nada o que fazer. Estavam todos desorientados, fugindo, amedrontados, com medo, sem saber o que ia acontecer. Nem tiveram a perspectiva de pensar assim, vamos lá ver, gente, é o terceiro dia. Não pensaram nisso. E aí o anjo teve que relembrar essas mulheres que estavam ali. E essa descrença talvez acontecesse porque a ressurreição, tanto no primeiro século quanto para nós hoje, é algo inconcebível. É algo que não pode acontecer. Para os primeiros discípulos era algo tão impossível de crer, como é para mim e para você hoje. Deus pune o primeiro pecado com o quê? Com a morte. Seres humanos não foram criados imortais, foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus, mas a eles foi concedido comer do fruto da árvore da vida, mas eles romperam com o Criador. E quando eles são tirados do jardim e não têm mais o direito de comer desse fruto, a sentença da morte está estabelecida. E é por isso que a morte para nós é algo disfuncional, porque da maneira com que Deus cria o ser humano, éramos para ter permanecido no Éden, comer do fruto e viver ao seu lado eternamente. Mas qual foi a decisão humana? Não. Eu não quero tão somente ser uma criatura que vive sobre os teus cuidados. Eu quero ser aquele que assume o seu lugar. E aí a morte vem então e passa a atormentar o ser humano. A morte é disfuncional. Quando você para olhar para a perspectiva da morte, no Antigo Testamento, aqueles que morriam iam para o Sheol e ficavam aprisionados no lugar de morte. E não tinha a menor possibilidade deles saírem desse local de morte. Eles permaneceriam lá. Por isso que todos tinham medo de cair no Sheol.
uma crença em que a terra havia fendas, e se você caísse numa fenda, você ia para o Sheol e morreria, e de lá você não poderia ser tirado. Jesus, quando ele morre na cruz, ele dá um mergulho, e sai do outro lado e diz: agora eu venci a morte não é capaz de me segurar, de me aprisionar nesse lugar. Eu acabei de quebrar os grilhões que acorrentam o pior dos pesadelos humanos. Jesus vence esse mal que é a morte, ele rompe as correntes da morte que aprisionavam, e nada pode dominá-lo. Assim como o mar demonstrou para os discípulos, lá na nossa primeira mensagem, que ele era poderoso e nada poderia dominá-lo, ele comprova que ele é o Filho de Deus, que tem o poder sobre toda a criação. A ressurreição, ela é um testemunho público da libertação de Cristo, e de que a sua missão de pagar o nosso resgate foi aceita por Deus. A sua missão de assumir o nosso lugar. A ressurreição é a evidência de que o que ele fez cumpriu com o propósito que ele tinha na cruz. Olha só o que Tim Keller diz no livro A Cruz do Rei. Ele diz: depois que um criminoso cumpre toda a sua pena na cadeia, a lei nada mais tem a reclamar dele, e ele então está livre. Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a pena por nossos pecados. Havia uma sentença infinita, mas ele deve tê-la cumprido por completo, pois no domingo de Páscoa, a morte não conseguiu mantê-lo preso. Paulo fala sobre a importância da ressurreição para a fé cristã. Ele diz que se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele continua dizendo: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Adão foi o homem imperfeito. Cristo foi o homem perfeito. Cristo nos dá a vida. Cristo nos faz ter a vida. Nós não merecíamos, mas por meio do seu resgate, pelo seu poder, vencendo e rompendo com o aprisionamento da morte, ele nos dá vida. Então nele nós também vivemos. Finalizando aqui, o texto continua dizendo que o anjo diz para eles assim: ó, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Quer dizer que a maneira com que você começa a ter uma perspectiva de fato que Jesus venceu a morte, a nossa fé não é vã, como Paulo diz, mas isso nos transforma, isso nos muda. E talvez, se você continua parado, se a sua fé é uma fé imóvel, inerte, que não te conduz a transformações, que não te conduz a ter ações, que te levam a fazer o mesmo que ele diz, porque o que ele diz aqui, para essas discípulas de Jesus ali, para essas mulheres, é o mesmo que ele diz em Mateus 28. Vão e digam, vão e façam. Discípulos de Jesus que compreendem que a ressurreição nos dá vida, não ficam com uma vida inerte. Suas vidas, ações precisam ser vistas. Ações de amor, ações de graça, ações de misericórdia. O anjo diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. E aqui um destaque especial para Pedro, porque Pedro devia estar se matando pelo que ele fez. Pedro devia estar lamentando pela sua decisão de negar a Cristo, como ele disse que não negaria. E talvez esse destaque que Marcos dá a Pedro
é para dizer assim: embora você tome decisões que te afastem de mim, eu continuo te amando. Do mesmo jeito, Jesus está indo adiante, no lugar em que ele sempre esteve. Como que dissessem para os discípulos: continuem seguindo ele. E ele mesmo disse que iria adiante. Alguns versos antes ele disse: vocês todos me abandonarão, inclusive você, Pedro. Inclusive você vai me abandonar. Porque está escrito: o pastor será ferido e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, eu assumirei o meu lugar de novo à frente de vocês, conduzindo vocês, e vou estar esperando por vocês lá. Mostrando para nós o caminho certo de continuar seguindo em ações, em atitudes, mas reconhecendo o lugar que ele sempre esteve. E termina dizendo que, tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram. Não disseram nada a ninguém. Por que elas não disseram nada? Elas estavam amedrontadas. Tem muitas razões pelas quais elas poderiam ter estar amedrontadas, mas pensando no medo, o medo em alguns momentos ele pode nos paralisar. Pode fazer com que a gente fique inerte. E talvez uma paralisia incontrolável, daquela que você não consegue se mexer, se movimentar mais. Paralisias que te impedem de ter ações na direção do outro. Paralisias que te impedem de olhar o outro com o mesmo perdão que ele ofereceu por você na cruz. Paralisias que te impedem de perceber que ele está vivo. O rei da história está vivo. E o rei da história diz para você e para mim, ele continua governando a história, que ele nos dá vida. E nesses momentos em que estamos amedrontados, a voz do rei continua dizendo: não tenha medo, eu venci o mal que te atormentava, e eu te dou vida. E haverá um dia em que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doença, não haverá mais tristeza. Todas as coisas se farão novas de novo. Para refletir e praticar. Em sua jornada de fé, há momentos em que você se sente confuso, sem esperança, assim como muito possivelmente todos esses discípulos sentiram no sábado. Confusos porque o que eles esperavam não tinha acontecido. Confusos porque a expectativa deles não foi alcançada. Sem desesperança, porque eles criaram uma expectativa de que algo acontecesse que mudasse a história deles de outra maneira. Mas tudo apontava para o fato de que a derrota estava mais do que visível. Você sente confusões? Você tem em mente confusões? Desânimos? Qual Jesus você tem buscado? Um Jesus que não tem nada a dizer sobre a sua história, sobre a sua vida? Um Jesus que está no sepulcro? Ou um Jesus que vive e te convida a viver uma vida diferente? Um Jesus que vive e te convida a experimentar a mudança, a transformação. Um Jesus que vive e te convida a viver com Ele, confiando nele, confiando no que Ele fez. E eu diria mais, confiando de que o que Ele fez é o suficiente para te manter ao longo da jornada. Ou você continua querendo remover as pedras do caminho sozinho. A maneira com que você reage na sua vida e na sua história demonstra em qual Cristo você tem crido. Cuidado. Há grandes chances de você se deparar com um sepulcro vazio. E esse vazio te preencher. Porque isso não te traz respostas. Qual a sua resposta diante da ressurreição de Jesus? A partir do momento,
Marcos não narra isso, mas a partir do momento que essas mulheres confirmam que Jesus é o Cristo que vive, ainda com medo, elas seguem, elas vão em frente, ainda com medo, elas vão no caminho. E ainda com medo, nos outros evangelhos, a gente vê que elas cumprem aquilo, o que elas foram chamadas a fazer. Elas dizem que viram o sepulcro vazio. Elas dizem que o próprio Deus, através daquele anjo, disse que estava vivo. Ela disse que aquela promessa que ele tinha feito, que os profetas tinham feito no passado, que apontavam para um Deus que reina na história e vence todos os males, iria viver depois do terceiro dia. Elas disseram e elas foram em frente. E essa verdade transformou homens apavorados, que fugiram e se esconderam, e não conseguiram honrar ao Cristo que estava ao lado deles, e permanecer do lado dele no momento de mais intenso sofrimento. Transformou esses homens, que foram covardes, em líderes que seguiram o curso da história, vivendo convictos de que aquele homem que conviveu com eles era o Deus encarnado, que dá a vida, que rompe os grilhões da morte e nos dá a vida eterna, e nos faz ter a esperança de viver em um momento da história em que nenhum dos sofrimentos que nos tomam e nos trazem medo irá acontecer. Esses homens seguiram contando essa história e alcançando o coração de pessoas, e por causa desses homens, e através do que Jesus fez naquela cruz e ressuscitando, nós estamos aqui hoje. Então, se você escuta essa mensagem do Evangelho e continua da mesma maneira, cuidado, porque o Deus que você está crendo talvez ainda está no sepulcro. Mas o que ele diz e o que ele fez na história deixa claro para nós: eu vivo, eu continuo reinando, eu continuo governando a história, eu continuo conduzindo a sua vida, e eu vou voltar. E quando eu voltar, todo joelho se dobrará e se prostrará e reconhecerá que eu sou o Rei vitorioso, que surpreendentemente governa a história.